Olá, dando continuidade às ações do Agosto Lilás, recebemos hoje no nosso podcast Carla Stefanini, coordenadora estadual da Casa da Mulher Brasileira. Tudo bem, Carla? Tudo bem, doutora Lívia, é um prazer estar com você nesse podcast. Nós que agradecemos a sua presença, estamos aí no Agosto Lilás com tantas informações, tanta coisa interessante para trazer, mas fala para nós, há quanto tempo já, né, a senhora trabalha atuando na situação da violência doméstica, que eu te conheço já há muito tempo, né? Este ano completei 20 anos atuando nesta política pública para as mulheres. A senhora está desde o início lá na Casa da Mulher Brasileira? Desde 2017 e agora como subsecretária de Política para as Mulheres do município e gestora administrativa da Casa da Mulher Brasileira. Mas a partir deste ano, como coordenadora estadual da Casa da Mulher Brasileira, estou vinculada à Secretaria de Estado de Cidadania. Eu vejo que a gente deu um salto de qualidade com a Casa da Mulher Brasileira, né, implementada aqui na nossa cidade, que dá uma visibilidade para todo o estado, né? É sempre bom a gente ter um ponto de referência forte para que a gente possa encaminhar as outras ações, até para os municípios, enfim, para as outras cidades do estado. A senhora consegue ver toda essa evolução da Casa da Mulher Brasileira? Sim, nós temos um trabalho na casa e que ele nos levou a ser uma referência nacional. E este trabalho, eu costumo dizer que ele é um trabalho coletivo, sim, com todas as instituições que lá atuam, né? Não existe um protagonismo individual, existe uma sinergia no trabalho. Tanto é que nós temos o colegiado gestor, que reúne todas as instituições que lá atuam, o sistema de justiça, segurança pública, né, e também o município, e agora, e o Estado desde sempre, com a Subsecretaria da Mulher, mas agora a coordenação compartilhada entre o Estado e o município. E assim nós fortalecemos o trabalho. É um trabalho de soma, né? É um trabalho que nós precisamos ter como foco principal a mulher, a vítima, que quando passa por aquela porta, ela passa cheia de dor, mas ela também passa cheia de esperança, de que ela vai poder reconstruir a sua vida, né? Com respeito e com dignidade, né? Tanto para a satisfação dos seus desejos próprios, da sua perspectiva de vida que ela quer, uma vida livre de violência, uma vida onde ela seja respeitada, mas também a tranquilidade para que ela possa criar os seus filhos, né? Porque nós sabemos as responsabilidades hoje que as mulheres têm, muitas das vezes, embora com os seus companheiros, vai chefiando a família, responsável pelo sustento da família. Tem um último estudo que o aumento gigantesco da mulher chefiando as famílias hoje no Brasil. Exatamente. Então, essa gestão compartilhada hoje entre Estado e município é o fortalecimento, é a soma de esforços para que a gente possa continuar a ser essa referência que nós fomos para o nosso país, né, no êxito dessa política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, que é a Casa da Mulher Brasileira, a primeira a ser instituída no nosso país. A gente verifica muito que quanto mais união de esforços, né, mais a gente consegue fortalecer a rede, porque a gente vê muitas críticas, né? As pessoas, na verdade, como se tem uma divulgação, às vezes, de notícias que não são tão reais, né, com a nossa realidade, né? Eu sempre digo, só quem sabe realmente o problema, quem está ali naquela instituição e sabe da realidade que acontece no dia a dia. Então, a gente verifica que a gente tem uma rede enorme, uma rede que funciona, né? A gente vem discutindo aqui, já recebi a doutora Clarissa, as nossas assistentes sociais, enfim, funciona, mas ainda nós precisamos de divulgação, né? Nós conversávamos agora por quantas pessoas nos procuram e falam, olha, eu tenho uma amiga, eu tenho uma situação, o que eu faço, aonde eu vou, quem eu procuro, para quem eu ligo. Então eu vejo que essa união de esforços faz com que essas informações sejam melhores divulgadas e essa rede funcione para que cada vez mais as pessoas saibam aonde procurar ajuda, e principalmente essa mulher.
né? Exatamente. Eu acho que o trabalho em rede ele é fundamental, né, para as políticas públicas, especialmente neste caso do enfrentamento à violência contra a mulher. Nós podemos dizer que nós temos uma rede que funciona e nós podemos dizer o seguinte, que o estado de Mato Grosso do Sul, eu sempre gosto de dizer isso, doutora, nós somos os precursores desta política pública no âmbito estadual. Né? Então, foi criada uma Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres em 99, depois transformada numa Subsecretaria da Mulher, como é hoje, mas ao longo destes anos, os sucessivos governos sempre fortaleceram esta política pública para as mulheres. Temos desafios, mas temos avançado. Então, se nós olharmos para o nosso estado, nós temos 13 delegacias da mulher. Nós temos 49 salas lilás. Então, onde você não tem uma delegacia da mulher, você tem uma sala lilás. Né? Nós temos uma rede que está em constante diálogo e aperfeiçoamento também. Né? Então, a Lei Maria da Penha, que esse ano completa 19 anos, nós vemos o esforço de todas as instituições para que deem efetividade à lei. Então, se nós formos olhar, por exemplo, o nosso sistema de justiça, tanto o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, todos ou com uma coordenação ou com um núcleo de defesa dos direitos das mulheres. Porque nós também precisamos nos capacitar e entender como funciona E isso não é de agora, isso é a hora que sai a resolução do Conselho Superior de uma dessas instituições, imediatamente já se implantou. E, além disso, o diálogo permanente que essas instituições mantêm com a nossa rede, compondo, inclusive, a rede. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa o quê? Evoluir nas políticas públicas e na eficiência das políticas públicas. Por exemplo, nós estamos no Agosto Lilás e a Secretaria de Estado de Cidadania desenvolveu um programa muito importante, que é o programa Protege. Vai lançar? Já foi apresentado e também vai ter um lançamento agora ao final do mês, mas ele já foi apresentado à sociedade pelo governador em exercício, o nosso vice-governador Barbosinha, junto com a secretária Viviane e outros secretários também, porque este programa ele foi construído dialogando com a educação, dialogando com a segurança pública, dialogando com a assistência social e os direitos humanos, e para desenvolver ações preventivas, né? Então vai ter uma atuação na questão primária, na secundária e na terciária. Então você vai trabalhar a prevenção, você vai trabalhar aquela mulher quando ela está no ciclo de violência para poder tirar ela em segurança desse ciclo, a percepção dela da violência sofrida e na reparação, infelizmente, quando esta violência já aconteceu, enfim. Então, este programa, na educação, por exemplo, a questão dos grêmios estudantis, vai trabalhar com todos esses grêmios na nossa rede estadual, levando informação para o alunado, né? Porque a gente precisa trabalhar essa consciência do respeito que deve ter entre as relações homens e mulheres, meninos e meninas, e esses sinais de dominação, de opressão, de violência, eles também são dados lá entre os jovens, entre os adolescentes, nos seus primeiros contatos afetivos. Então, nós temos que trabalhar. E, além disso, também, né, o aperfeiçoamento do âmbito da segurança pública também, né, com a questão de ampliação do monitoramento eletrônico, do diálogo também com o sistema de justiça na questão da tecnologia, para também dinamizar e dar agilidade, né, dentro dos inquéritos policiais, dialogando naquilo que for necessário também com o sistema de justiça, para tudo isso para agilizar o processo. Né? Então, o Protege, ele tem várias etapas e várias ações. Sim. E várias etapas. Tem também, e agora nessa próximo dia 16, vai ter um momento de formação com os conselheiros municipais, que nós temos uma rede de conselheiros, sim, das 7 regiões da cidade, que
também serão trabalhados com essa formação. Então, são várias iniciativas, várias ações, cumprindo, inclusive, a partir do Protege, foi estabelecido um plano de metas, atendendo uma lei federal que foi editada o ano passado, por conta do Fundo Nacional de Segurança Pública, que financia muito dessas ações, né? Então, o Ministério da Justiça, essa lei vem para que os entes federados façam os seus planos de metas e assim se habilitem para o recebimento dos recursos oriundos deste fundo. E esses recursos vão atingir diretamente a vítima ou seus familiares? Vão atingir todo o trabalho de prevenção e de enfrentamento à violência contra a mulher, tanto no âmbito da segurança pública, quanto no âmbito dos direitos humanos. Então, está todo elencado lá essas possibilidades. Então, o Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria de Estado de Cidadania, já tem tanto o Protege, né, como o seu plano de metas e que será também municipalizado. Então, acho que essa é uma grande entrega do Estado no Agosto Lilás para as mulheres e para a sociedade. Sim. Porque quando nós estamos falando de violência contra as mulheres, quando nós estamos falando do fim da violência contra as mulheres, nós estamos falando do impacto positivo social que isso vai gerar para as famílias, para o fortalecimento dos vínculos familiares, porque nós sabemos que as crianças, os adolescentes, enfim, quem cresce num lar violento, todo mundo é atingido. Né? Basta ver, infelizmente, e a senhora atua no Tribunal do Júri, a senhora tem essa consciência, essa experiência do número de feminicídios que nós temos que são presenciados e testemunhados, sim, pelos filhos e filhas. Né? Então, isso é uma tragédia, e o reflexo disso, do ponto de vista emocional e psicológico, para essas crianças é muito grande, é muito grande. E, de outra forma, outras formas de violência também vão gerar esse impacto, né? Então, quando nós trabalhamos o enfrentamento à violência contra a mulher, sim, o nosso sujeito primeiro é a mulher, mas o resultado, o êxito dessa política é para toda a sociedade, sobre vários aspectos. Principalmente da credibilidade. Exatamente. E se nós formos olhar outros aspectos, o que isso impacta, por exemplo, na questão do trabalho dessas mulheres, quantas mulheres faltam ao trabalho, quantas mulheres são prejudicadas na sua produção no ambiente de trabalho, porque vivem essa violência, são vítimas dessa violência, estão dentro do ciclo da violência. E um outro aspecto que nós temos que analisar também, quanto isso custa para o Estado. Quanto isso custa? Toda essa movimentação que nós fazemos e devemos fazer e devemos Sim. investir até quando for necessário. Né? E o nosso desejo é que lá na frente nós possamos ver o reflexo de todos esses investimentos e a diminuição desses índices de violência. Mas se nós formos analisar o impacto econômico disso também. Na saúde, por exemplo, o que isso movimenta na saúde. Né? Então, assim, nós observamos todo esse esforço do Estado no sentido de dar condições para que essas mulheres recomponham a sua vida. Se nós formos olhar também do aspecto da assistência social, o programa que foi instituído para as mulheres abrigadas, para elas receberem um auxílio para poder recompor a sua vida, reorganizar a sua casa, porque muitas das vezes ela perde tudo. Sim. Ela sai com a roupa do corpo. O próprio agressor, ele quebra, ele queima. Ela sai com a roupa do corpo, passa pela casa da mulher brasileira, está em risco de morte, vai para a casa-abrigo e daí? E lá na casa-abrigo ela vai receber todo o atendimento que ela precisa para se reorganizar. E agora, inclusive, com este auxílio material, né, financeiro, para que ela possa também reorganizar do ponto de vista material a sua casa, que é importante também. Então, assim, volto a dizer, nesses 19 anos da Lei Maria da Penha, nós avançamos muito. Né? Nós ainda nos impactamos com os números são dolorosos, né? Mas essa violência é cada vez mais brutal, né? Tá evidente isso.
Recentemente nós tivemos, vamos falar do último, porque estão tantos casos, Sim. mas tem alguns que acabam ganhando a grande mídia e todo mundo viu. Aquele fisiculturista, me parece, porque ele era bem bom, enfim. Mas ele soqueia, não tem outro nome para falar. A mulher virou um saco de pancada dele dentro do elevador. Aquilo certamente pode ser tipificado até eventualmente como uma tentativa de feminicídio, porque 61 socos nessa mulher. E quem deu o alerta importante naquele momento? Quem foi uma figura importante naquele momento? O porteiro. Porque o porteiro percebeu pelas câmeras e avisou a autoridade policial, bom, enfim, e aí nós já sabemos a outra parte. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Que tão importante e necessária é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, a rede de atendimento à violência contra a mulher instituída pelo poder público, é a rede sociofamiliar atuar. E nesse caso, da intervenção do porteiro, quer dizer o quê? Que nós estamos conseguindo levar a informação para a sociedade, porque ele atuou. Sim, ele podia muito bem continuar o trabalho dele, essa aí é briga de marido e mulher. Mas ele atuou, né? E assim nós estamos vendo em outras situações também essa participação da sociedade, inclusive na prevenção. Por exemplo, nós estamos agora no Agosto Lilás e eu estarei amanhã num cartório de notas fazendo uma palestra para os funcionários daquele cartório. A sociedade tem procurado informação. O cartório nos chamou, fizemos esse diálogo e estarei lá dando essa palestra para falar sobre a Lei Maria da Penha. Semana que vem estarei num frigorífico, demandada para dar uma palestra também para os servidores. Hoje, se nós vamos olhar dentro da CIPA, que é uma exigência do trabalho, né, do Ministério do Trabalho, que é uma comissão de intervenção para prevenção de acidentes. Quando você fala prevenção de acidente, você está pensando, né, naquele acidente no mundo do trabalho, que eventualmente... lesões ali da pessoa, né, no trabalho. No desenvolvimento das suas funções. Mas essas empresas que têm instituído a CIPA já nos demandam para ir falar sobre violência doméstica, para ir falar sobre violência contra as mulheres. E às vezes você chega nas empresas em que o público ali pode ser majoritariamente masculino. Então as empresas entendendo a importância desse tema. Se discutir esse tema. Discutir esse tema. Porque também, e talvez, houve a manifestação das próprias funcionárias que lá atuam. A empresa percebeu a situação, a questão financeira também. As empresas podem ter percebido, olha, acontece uma situação de violência doméstica, a minha servidora, a minha funcionária não vem ao trabalho, nós não sabemos o que aconteceu, então vamos nos informar a respeito dessa situação e divulgar. Nós temos exemplo, por exemplo, na rede de supermercados, atacadistas, de situações que a funcionária vai ao RH, né, para sair do trabalho, ou por alguma situação ela vai até o RH e eles percebem alguma coisa diferente e vão perceber que ela está sendo vítima de violência e não está mais conseguindo desenvolver suas funções. E o interessante é que a empresa age para resgatar. É esse olhar diferenciado que tem que ter. Então, voltando um pouquinho, eu acho que essa é a grande contribuição das políticas públicas para as mulheres no âmbito do enfrentamento à violência contra a mulher. Nós conseguimos trazer um tema que ele é incômodo muitas das vezes, né? Tem gente que considera até indigesto, entre aspas. A gente escuta várias qualificações do assunto. Várias nomes, né? Mas é necessário. Porque ele é doloroso, as pessoas sofrem. Sofre a mulher, sofre a família, sofre quem está no entorno dessa família. E não é indiferente em relação à classe social, posição social. A violência doméstica, a gente fala, ela pode estar em todos os lugares. Ela é democrática, doutora. Ela é democrática. A diferença que é como as condições que essa vítima tem para enfrentar aquele problema.
e a gente pode falar condições, assim, às vezes a gente fala condições não só financeiras, mas é a Emocionais condição também. emocionais e de toda aquela situação que ela vive, né? Porque se ela, veja bem, se ela pode ser de uma família, né, com dinheiro, bem entendido, mas se ela não tem um apoio familiar, se ela tá ali naquele ciclo, afastada de amigos, afastada de famílias, não trabalha, só tá ali com filhos, vivendo aquela violência há anos, né? Aí tem uma mulher que é trabalhadora, ali assalariada, mas ela tem uma família de apoio, ela tem amigas que vão dar esse apoio, às vezes essa aqui consegue sair mais rápido do que essa. Exatamente. Então, veja, são situações que a gente sempre pondera, você nunca largar a mão dessa mulher. Exatamente. E o largar a mão começa lá, da amiga, da irmã, da mãe, da cunhada, da sobrinha, e chega às redes sociais, às redes de apoio. Que ela pode chegar lá na Casa da Mulher Brasileira várias vezes. Uhum. E cada vez que ela chegar, é como se fosse a primeira vez. Nós temos que ter em mente, nós não podemos pré-julgar essa mulher. Pelo contrário, nós temos que acolher, nós temos que ouvir e nós temos que orientar. Para que ela se fortaleça naquela decisão de denunciar, que é o primeiro passo. Sim. A denúncia é o primeiro passo. E ela tem que ter esse apoio, porque depois ela tem outros passos a serem dados e enfrentados que também não são fáceis. Né? Mas se ela tem essa rede de proteção a seu favor, ela vai estar fortalecida. Né? E se acontecer de que ela volte ou de que ela entre em outro relacionamento, passe pelo mesmo problema, não somos nós que vamos julgar. Nós temos que, mais uma vez, apoiar, acolher, orientar e abrir os olhos dela. É importante quando a senhora fala de chegar lá, até tive uma conversa com uma pessoa que falou, olha, eu não entendo essa questão da pessoa querer uma medida e ela não querer registrar uma ocorrência policial. Isso, assim, eu não me canso de falar, que uma coisa hoje, principalmente que está escrito lá, não tem nada a ver com a outra. A mulher, ela pode simplesmente chegar e pedir uma medida protetiva sem precisar registrar boletim de ocorrência, sem precisar passar por toda aquela questão da delegacia e mais, hoje as medidas protetivas, né, o juiz ao analisar se ele tem alguma dúvida, ele tem que conceder a medida. Ele só pode negar a medida se está claro que aquele tipo de violência não aconteceu. Mas se existe qualquer dúvida, a medida tem que ser concedida. Então, isso foi um avanço. Isso tem que ser reverberado a todo momento. Não precisa de boletim de ocorrência para ter medida protetiva. Mesmo na dúvida, a medida tem que ser concedida, porque isso nos dá credibilidade e maior proteção para essa mulher. E concluindo, medidas protetivas salvam vidas. Né? A senhora fez uma fala recentemente que muito importante numa rede de comunicação, defendendo as medidas protetivas. Por quê? Não somos nós que dizemos, são as pesquisas. Sim, os dados. Pegue o Fórum Nacional de Segurança, o anuário, e vai levantar as mulheres que foram mortas, foram vítimas de feminicídio. 90% não tinha medida protetiva. 90% não tinha medida protetiva. Outras não tinham sequer um registro de boletim de ocorrência. Por isso a importância também de nós trabalharmos com as mulheres a percepção da violência, a percepção do risco que a violência sofrida por elas trazem a sua integridade física. Entenderem os tipos de violência. Entenderem os tipos de violência. Né? É muito importante essa percepção. É muito importante fazer um plano de segurança, a gente fala o plano de fuga também, quando ela está numa situação temerária. Enfim, então, reforçar o que a senhora já disse sobre as medidas protetivas. As medidas protetivas salvam vidas. Quer nos ajudar? Fortaleça as medidas protetivas, estimulem essas mulheres que se sentem inseguras, que estão com medo, que é a pergunta que você faz, mas você sente algum receio perto dele? Ah, sinto. Analisa. Se você sente algum receio perto dele, você tem medo de se comportar de uma determinada forma e ele fazer alguma coisa contra você? Já vem acontecendo. Ponto. Vai esperar o quê?
Vai esperar se concretizar? Porque se concretizar e talvez da forma como se concretize, não vai ser uma lesão corporal. Exatamente. Pode ser um feminicídio. E você lembrou bem a questão do elevador. Isso depois eu fiquei até conversando com a Renata, com a Clarice, que é o meu trio, né? Meu trio aí de atuante. Veja, se aquele caso, Carla, ele não tivesse sido gravado, ela ia chegar como mais uma vítima de tantas outras que você chega numa unidade de saúde e ela vai falar que ela sofreu um acidente, ela vai falar que ela teve uma briga, e aí aquilo vai ser uma lesão corporal. Então, quantas não chegam machucadas, né, assim, em vias mesmo de uma tentativa de feminicídio, e como não foi filmado, ou ninguém viu, que é o 90% das vezes, passa desapercebido. Exatamente. Então isso trouxe um alerta para todos nós, né? E a senhora está falando de saúde, eu quero falar que, acho que é até em primeira mão para a senhora no podcast, mas nós recebemos a visita na Casa da Mulher Brasileira, em ano anterior, de um professor e uma professora da Universidade Federal do Paraná, para conhecer o nosso serviço. E realmente fizeram excelentes referências, enfim. Desta visita, eles estavam trabalhando numa pesquisa nacional que vai ser feita. E essa pesquisa nacional para o Ministério da Saúde. Sim. E foi autorizada com o apoio do CNPq. Então, ter o apoio, o financiamento numa pesquisa pelo CNPq é muita coisa. Mas aí o passo seguinte, a Casa da Mulher, 3 casas foram escolhidas para estar na pesquisa. E uma das casas, porque é a partir das assistidas, né? Sim. Uma das casas é a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. Então, isso realmente é muito importante. Sim. Do ponto de vista tanto acadêmico, ter, né, a Casa da Mulher Brasileira nesse projeto de pesquisa financiado pelo CNPq. E qual é o objeto dessa pesquisa? A partir das assistidas, eles vão elaborar um aplicativo que vai ser desenvolvido, aprimorado, desenvolvido pela pesquisa, né? E vai ser aplicado pela rede de saúde. Então, nós sabemos a capilaridade do SUS. Não é? Gigantesca. Então, essa pesquisa eu acho que vai até 2028, até terminar o aplicativo e tudo, porque ele vai ser construído a partir da consulta às mulheres, não é? E depois ele entra numa fase de experimento, e, enfim, tem todas aquelas etapas. Mas o importante disso é saber que a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande foi escolhida numa pesquisa financiada pelo CNPq, pela Universidade Federal do Paraná, e que vai ser um aplicativo para o SUS. Então, ele vai ser aplicado no país inteiro. Né? Então, isso é muito importante. Isso são passos, né, Carla? A gente sempre fala, as pessoas falam, mas não vai acabar nunca, mas não tem o que fazer. Não... Gente, na verdade, eu vejo o país todo está voltado à questão da violência doméstica. E não adianta nós queremos que se resolva de um dia para o outro, que não vai se resolver. Mas o país todo vem aprimorando as suas redes, aprimorando essa proteção. Então, isso tem que melhorar. E nós precisamos ter a mente arejada. E nós temos que entender. Né? Para entender esse processo de desigualdade entre homens e mulheres, que ele é secular, mas que ele é perverso. Muito. Que ele é muito perverso. Né, com as mulheres. E as mulheres que estão cada vez mais contribuindo em vários aspectos, né, da nossa sociedade. Né? Hoje a nossa força de trabalho impacta economicamente. Sim. E só não impacta mais porque há uma desigualdade ainda persistente no mundo do trabalho entre homens e mulheres, correto? Mas a desigualdade, a expressão maior dessa desigualdade está na violência contra as mulheres, né? Está nessa ameaça que os homens sentem em relação ao crescimento dessas mulheres, né? Ao empoderamento dessas mulheres. É como se houvesse, que ele se sentisse ameaçado, né? Por conta de uma lógica social, né? Que é de um desenvolvimento, do machismo, de uma sociedade patriarcal e machista que nos levou a esse ponto. Mas aquilo que não é bom pode ser revisto, não pode? E o que nós observamos também?
cada vez mais grupos de mulheres organizados em diversas frentes, né? Na frente empresarial, na frente do empreendedorismo, em entidades de classe, cada vez mais as mulheres se organizando. Mas nós precisamos de todas essas mulheres com esta consciência crítica. Porque se nós chegamos em alguns pontos estratégicos nas nossas carreiras, em pontos de liderança, não na justa medida, mas chegamos, não na justa medida que precisamos, né? Mas você está corretíssimo. Mas chegamos, mas ainda não na justa medida. Nós não chegamos sozinhas. Quantas mulheres nos antecederam e nos abriram caminhos e foram julgadas, foram apontadas de diversas formas pejorativas, mas foram elas que nos trouxeram até aqui. Então, quando a gente chega até aqui, a gente não chega sozinha, mas a gente chega cheia de responsabilidade pelas que nos antecederam e pelas que estarão por vir. Então, olhando o nosso exemplo. Essas que estarão por vir estão nos olhando. E elas têm que sentir que nós temos que caminhar unidas. Nós podemos não concordar com tudo mutuamente, mas nós temos que nos unir naquilo que nos converge. Se a gente conseguir nos unir naquilo que nos converge, já é um passo muito importante. Eu trago aqui, Carla, pra gente finalizar, meu filho que fala sempre, né? Porque você sabe, a gente faz, né? Você disse, a gente vai fazer palestra, a gente faz palestra final de semana, feriado, na exposição, enfim, em todos os lugares. Ele fala, nossa mãe, você não tá cansada de falar sobre a questão de bater em mulher? Ele tem 14 anos, ele fala, de bater em mulher. Eu falo, filho, enquanto a gente ainda tiver alguém batendo em mulheres, praticando essa violência, a gente não pode descansar. Exatamente. Então, é isso pelo que contrário, a gente tem que se desafiar. Se esforçar. Se esforçar e se desafiar. O que eu estou fazendo até aqui e o que eu posso fazer mais? Então, esse é o Go Lais. É para a gente, eu vejo assim, para a gente trazer também essas informações, né? Várias críticas, mas não, olha, a gente tem se esforçado, Doutora, muito. Se me permite, a gente está indo para o encaminhamento final, mas vamos falar rapidamente da lei. Ela nos traz 5 formas de violência, correto? Sim. Dessas 5 formas, a psicológica era a única que você ainda não conseguiria tipificar. Isso a lei aprimorou. Hoje já temos. Hoje você consegue tipificar. E a patrimonial, que eu quero fazer aqui uma observação. A patrimonial, muitas das vezes... Ela é difícil de entendimento das mulheres ainda. Porque muitas das vezes é assim, botou fogo na casa, é uma violência patrimonial. Sim, rasgou o documento, é uma violência patrimonial. Rasgou a roupa, botou fogo na roupa, ok. Mas tem uma outra violência patrimonial latente na vida das mulheres, que é o endividamento dessas mulheres, que é o uso econômico dessas mulheres. Ela trabalha, ela não vê a cor do dinheiro dela, ela não decide sobre o dinheiro dela, ela entrega o cartão e o dinheiro some. E ela é muitas endividada. Vezes sem o benefício nenhum para ela. E ela é endividada. Então, essa violência... Então, olha o tanto que nós fomos aperfeiçoando o nosso olhar. E esse olhar, ele vai ser cada vez mais aperfeiçoado quando as nossas lentes forem de gênero. Né? Dessa Exatamente. Desigualdade. Então, isso cada vez vai ser mais aperfeiçoado e a gente poder trabalhar de forma que a gente consiga realmente oferecer uma condição de vida para as mulheres que todas merecem, todas nós merecemos, que é poder ter liberdade de escolha, é poder viver com dignidade, é poder exercer a nossa cidadania, não é? E viver sem a violência. E a Casa da Mulher Brasileira é isso. É tirar as mulheres em segurança do risco da violência, é oferecer a elas um atendimento humanizado, escuta qualificada, acesso à justiça. É isso que nós estamos promovendo na Casa da Mulher Brasileira para poder realmente, lá na frente, poder dizer: nós conseguimos, as mulheres são respeitadas, né?
E vamos conseguir. Mas é o que a gente trabalha incansavelmente. E eu quero aqui, doutora, aproveitar essa oportunidade que estou nessa nova institucionalidade como coordenadora estadual da Casa da Mulher Brasileira, para fazer um agradecimento, se me permite, Sim. ao governador Eduardo Riedel, pelo seu olhar para este serviço, pelo entendimento da necessidade, da importância dessa gestão compartilhada e o convite a mim dirigido, em reconhecimento ao trabalho ao longo desses 20 anos, os nossos esforços no sentido de promover o direito e a defesa, né, dos direitos das mulheres, porque nada é garantido para sempre. Não. Nós temos que estar sempre vigilantes. Então, esse convite do governador Eduardo Riedel e muito me honrou para que eu pudesse estar contribuindo nesse aspecto da gestão estadual. E a senhora tem cumprido com excelência. A gente podia ficar aqui, olha, eu falo sempre com a Clarissa sobre a gente pode ficar um dia inteiro conversando sobre essas questões, né, de evolução, de lei, mas nessas ações do Agosto Lilás, a gente tem que trazer o que está sendo desenvolvido, e eu sempre digo, a informação, o conhecimento, ele traz tudo, tanto para a sociedade quanto a mulher que vive no ciclo da violência. Muito obrigada pela sua participação, que a gente continue aí, não só nos agostos lilazes da vida, mas por um bom caminho aí no combate a essa violência doméstica. Eu que agradeço a oportunidade e dizer que doutora Lívia, doutora Clarissa e doutora Renata Goya é um trio de ouro do MP do Mato Grosso do Sul. Obrigada.